Bom dia, alunos dos primeiros anos do ensino de inglês do Vespertino da Escola Estadual Sebastião Gurgel. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo. Hoje é a nossa penúltima aula remota. A partir do dia 4 de outubro, 50% de vocês já vai voltar para a sala de aula, mas nós continuaremos enviando material remoto até a primeira semana de outubro. Então temos essa postagem de hoje e mais uma postagem ainda, antes de ficarmos só com aulas presenciais. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 91. Página 91. E na página 91 nós vamos encontrar More Food for Thought. Estimulando o pensamento. 1. Who's the woman in the picture below? Quem é a mulher na foto abaixo? Answer in your notebook. Responda no seu caderno. Quem está na foto abaixo é a atriz Whoopi Goldberg, de Mudança de Hábito. Também fez o Guarda-Costas, ou melhor, Ghost. Guarda-Costas não, Ghost. E ao lado da foto nós temos Overcame Dislexia. Superar a dislexia. Hard work. Trabalho duro. Pass it on. Supere. 2. What does she do? O que ela faz? She is an actress. Ela é uma atriz. 3. She has dyslexia. Do you know what that is? Ela tem dislexia. Você sabe o que é isso? A resposta correta vai ser o pontinho de número 3. Dyslexia is a difficult with reading and writing for not being able to distinguish some letter shapes. É uma dificuldade com a leitura e a escrita que faz a pessoa não ser capaz de distinguir alguns formatos de letras. Então, mistura um pouco das letras e a pessoa fica com dificuldade de ler e escrever. É o caso de overcame, que está escrito errado no cartaz, propositalmente para mostrar como os disléxicos veem as palavras. No caso, o M é no lugar do E o E é no lugar do M. Read the test and answer the following activities in your notebook. Leia o texto e responda as atividades seguintes no seu caderno. Então vamos ao texto sobre Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg struggles with dyslexia. Whoopi Goldberg luta contra a dislexia. Dyslexia is defined as a language-based disability that affects a person's ability to read, write, spell, and pronounce words. A dislexia é definida como uma deficiência da linguagem que afeta as habilidades de ler, escrever, ouvir e pronunciar palavras. Whoopi Goldberg is an example of someone who struggled with learning and was labeled as dumb and retarded as she was growing
up. A Whoopi Goldberg é um exemplo de alguém que lutou contra a não aprendizagem e contra ser taxada de burra e retardada quando ela estava crescendo. She didn't believe she was stupid, but the struggle with this learning disability caused her to drop out of school at age 17. Ela não acreditava que ela era estúpida, mas a luta com a deficiência da aprendizagem fez com que ela abandonasse a escola aos 17 anos. Fortunately for Goldberg, she had a mother who told her that she was not stupid and could grow up to be and do anything she wanted. Felizmente para Goldberg, ela tinha uma mãe que disse a ela que ela não era estúpida e que poderia crescer e fazer tudo o que quisesse. Goldberg has become one of the most successful family entertainers ever. Goldberg se tornou uma das mais famosas atrizes do entretenimento. As for those who bullied her with disparaging comments as she was struggling in school to learn, she actually credits them with giving her the motivation to become the success that she is. Para as pessoas que fizeram bullying com ela, disparando comentários que ela não conseguia aprender, ela lutou contra o problema de aprendizagem e atualmente acredita a eles o fato de ter tido motivação para se tornar o sucesso que ela é. Então ela agradeceu as pessoas que fizeram bullying com ela por terem a estimulado a se tornar uma grande atriz e a superar os seus obstáculos. Página 92. Decide if the following statements are true or false. Decida se as assertivas seguintes são verdadeiras ou falsas. T para verdadeiras, true, false, F para falsas. Primeiro pontinho. Whoopi Goldberg had trouble in reading when she was at school. Whoopi Goldberg teve problemas de leitura quando ela estava na escola. Verdadeiro. Segundo pontinho. She believed she was dumb. Ela acreditava que era burra. Falso, né? Terceiro pontinho. She stopped studying when she was 17. Ela parou de estudar quando tinha 17 anos. Verdadeiro. Quarto pontinho. She didn't receive help from anybody to overcome dyslexia. Ela não recebeu ajuda de ninguém para superar a dislexia. Falso, né? A mãe dela a ajudou. She overcame her learning disability. Ela superou a sua deficiência de aprendizagem. Verdadeiro. Então nós temos TF, TFT. B. Now take a look at the sentence next to Whoopi's picture in the values.com billboard. The word overcame was not spelled correctly. How do you explain that?
Então, aqui está falando da palavra overcame, que foi escrita errado ao lado da foto de Whoopi Goldberg na página anterior. Então, foi escrita de propósito, vai ser o segundo pontinho, to show how dyslexia affects a person's ability to read or write. Foi feita de propósito para mostrar como a dislexia afeta as habilidades de ler e escrever da pessoa. Ela percebe as letras trocadas. 5. TheValues.com Billboard shows Whoopi Goldberg as an example of. Então, a campanha publicitária mostra Whoopi Goldberg como um exemplo de courage and persistence. Coragem e persistência. Word study. Words in context. Contexto das palavras. Sometimes we don't know the meaning of a word, but by looking at the word around it, we may be able to guess its meaning. Algumas vezes nós não sabemos o significado de uma palavra, mas por observar as palavras ao seu redor, nós somos capazes de saber o seu significado. Look at the words around those in bold and use the context to guess their meaning. Olhe para as palavras ao redor das palavras destacadas e use o contexto para saber seus significados. Transcribe the right option in your notebook. Transcreva a opção correta no seu caderno. They overcame their obstacles. Eles superaram os seus obstáculos. Então, didn't know about, não sabiam sobre, superar. Superaram. Succeed in dealing with, conseguiram lidar com, ou escaped from, escaparam de. Então vai ser succeeded in dealing with, conseguiram lidar com, superaram, conseguiram lidar com. Segundo pontinho. B. When Helen nodded to show she understood. Quando Helen acenou para mostrar que ela entendeu. Então, nodded, acenar. Moved her head in an affirmative gesture. Moveu sua cabeça em um gesto afirmativo. Então, acenar é exatamente isso. Primeiro pontinho. C. Whoopi Goldberg struggles with dyslexia. Whoopi Goldberg luta contra a dislexia. Então, ignora. Beats, bate. Fights, luta. Então, vai ser fights, luta. Struggles with, luta. Fights. D. The struggle with this learning disability caused her to drop out of school at age 17. A luta contra sua deficiência de aprendizagem causou o seu abandono da escola nos 17 anos. Então, segundo pontinho, drop out of, abandon, abandonou, abandono. E letra E, Whoopi was labeled as a dumb and retarded as she was growing up. Ela foi taxada de burra e retardada quando ela estava crescendo. Então, o pontinho correto vai ser o segundo, crescendo, growing up, becoming an adult, tornando-se um adulto.
Agora vamos para os false cognates, página 93. False cognates are words that look similar in two languages, but in fact have different meanings. Falsos cognatos são palavras que têm similaridade em duas línguas, mas de fato têm significados diferentes. São as palavras que parecem, mas não são o que parecem. Pay close attention to the words in bold in the sentences below. Then, choose the correct options for them. Preste atenção nas palavras destacadas nas sentenças abaixo. Então, escolha as opções corretas para elas. Annie expelled letters and words in Helen's hand and made Helen realize she could talk to people. Então, nós temos a Anne soletrou letras e palavras nas mãos de Helen e fez com que Helen realize que ela poderia falar com as pessoas. Então, realize se parece com realizar, né? Mas não é o que parece, a gente vai ver mais adiante. As for those who bullied her with disparaging comments as she was struggling in school to learn, she actually credits them with giving her the motivation to become the success that she is. Para aqueles que praticaram bullying, disparando comentários, a sua luta contra a deficiência de aprendizagem, ela actually parece atualmente, né? Mas não é. Creditou o seu sucesso em se tornar a grande atriz que ela é. Então, letra A. In the context of the first sentence, realize is the same as. No contexto da primeira sentença, realize é o mesmo que. Então, realize parece realizar, mas é perceber. Então, vai ser o segundo pontinho. Understand, perceive. Realize, perceber, entender, perceber. B. In the context of the second sentence, actually is the same as. No contexto da segunda sentença, actually é o mesmo que. Parece atualmente, mas é in fact, in reality. De fato, na realidade. Language study. Possessive adjectives. 1. Read some sentences about the people mentioned in the text of this unit. Leia algumas sentenças sobre as pessoas mencionadas nos textos dessa unidade. In your notebook, complete the statements about them. No seu caderno, complete as assertivas sobre elas. Letra A. They overcame their obstacles. Eles superaram os seus obstáculos. Então, their, que está destacado aí, é um adjetivo possessivo. Their refers to they and modifies the noun. Their, seus obstáculos, se refere a they, eles, e modifica a palavra obstacles. Então, a resposta da A vai ser essa última palavrinha depois de their, obstacles. They refers to they and modifies the noun obstacles. Ela se refere a they e modifica o nome
obstáculos. B. When he was about 30 years old, his hearing began to deteriorate, and by the last decade of his life, he was almost totally deaf. Quando ela estava por volta dos 30 anos, quando ele estava por volta dos 30 anos, a sua audição começou a se deteriorar. E na última década da vida dele, ele estava totalmente surdo. Então nós temos his, que se refere a he. Quando ele estava por volta dos 30 anos, his hearing, sua audição, esse his se refere a he. His refers to he, a segunda palavrinha da B, he, and modifies the nouns hearing, que está logo depois de his, hearing, audição, and depois do próximo his nós temos life, sua vida. Então, hearing and life. His refers to he and modifies the nouns hearing and life. He se refere a he, dele se refere a ele e modifica as palavras audição e vida. C. Helen threw herself into her studies. Helen se jogou nos seus estudos. Então, her, seus, no caso aqui dela, refers to Helen. Her refers to Helen. Se refere a Helen. Seus estudos, estudos de Helen. Her refers to Helen. And modifies the noun studies. E modifica a palavra estudos. Her studies. Os estudos, seus estudos, os estudos dela. Her refers to Helen and modifies the noun studies. Dela se refere a Helen e modifica a palavra estudos. 2. Identify the best option to complete the statement below and write it down in your notebook. Identifique a melhor opção para completar as assertivas abaixo e escreva no seu caderno. Their, his, and her are some of the possessive adjectives. Their, his e her são alguns dos adjetivos possessivos. Their, que é deles, se refere a eles. His, que é dele, se refere a ele, he. E her, que é dela, se refere a she, ela. Their se refere a they, eles. They tell us who things belong to and are used. Eles nos dizem a quem as coisas pertencem e são usados before a noun. Before a noun. Eles nos dizem a quem as coisas pertencem e são usados antes da palavra. Her studies, estudos dela. His life, vida dele. 3. Read the fragment below and find the right words
to replace A, B, C, D and E. Leia o fragmento abaixo e encontre as palavras corretas para representar A, B, C e D. Então nós temos: Helen traveled all over the world and raised money to start schools for deaf and blind children. A Helen viajou ao redor do mundo e ganhou muito dinheiro a começar escolas para surdos e crianças surdas e cegas. Her courage and desire to help others overcome their problems. A coragem e o desejo dela ajudaram outras pessoas a superar seus problemas. Então nós temos her courage and desire. Her refers to Helen. Quando eu digo a coragem dela, eu estou falando de Helen, que viajou o mundo e ganhou dinheiro ensinando crianças surdas e cegas. Então letra A, her refers to Helen. And modifies the nouns. Courage, letra B, o que vem a palavrinha que vem logo depois de her, depois do ponto. Courage and desire. Desire que vem depois do and. And desire. Modifies the nouns courage and desire. Their refers to. Nós temos aí their problems. Então esse their se refere a outros, others. Tem aí to help others overcome their problems. Ajudou os outros a superar seus problemas. Então, their se refere a os outros, que é eles. Their se refere a they, no caso aqui vai ser others. Então, letra D, others. E modifies the noun problems. E modifica a palavra problemas. Problems. Então, letra A, Helen. Letra B, courage. Letra C, desire. Letra D, others. Letra E, problems. E na 4 nós temos aí personal pronouns em cima e possessive adjectives embaixo. Nós temos I, eu, my, meu. You, você, your, seu. He, ele, his, dele. Aí no primeiro espacinho vocês vão colocar his. H-I-S. She, ela, her, dela. No espacinho embaixo do she vocês vão colocar H-E-R. Her. It, isso. It's, disso. We, nós. Our, nosso. You, vocês. Your, seus. E they, eles. Their, deles. T-H-E-I-R. Their. Abaixo do they. E nós terminamos o nosso primeiro ponto gramatical. A gente continua na próxima aula.